O dog do Reddit. Minha esposa me traiu com um colega de trabalho e me culpou por não ser bom na cama, enquanto eu ainda estava de luto pelos meus pais. Minha esposa Gigi e eu estamos juntos há 4 anos. Nosso relacionamento sempre foi praticamente perfeito. Ou assim eu pensava. Compartilhamos interesses semelhantes, como jogar videogames e acampar sempre que temos oportunidade. Ambos temos empregos bem remunerados e nenhum de nós quer ter filhos. Gigi é extremamente independente, o que foi a razão principal pela qual me apaixonei por ela. Namoramos por 10 meses antes de morarmos juntos. Gigi e eu já conversamos sobre nosso passado, e ela sabe que eu realmente detesto pessoas que traem. Ela expressou o mesmo sentimento e me contou como seu ex-namorado partiu seu coração quando ela o flagrou traindo. Fiquei feliz por estarmos na mesma sintonia em relação a isso. Gosto de ser leal e estar disponível para minha parceira, e Gigi também era assim no começo. Contudo, depois que ficamos noivos, algo mudou nela. Um dia, enquanto estávamos bebendo, ela abordou o assunto de se poderíamos ter uma carta branca em nosso relacionamento. A princípio, eu não entendia do que ela estava falando, mas então ela explicou o que significava uma carta branca. Basicamente, é quando você tem permissão para dormir com uma celebridade ou alguém que você acha extremamente atraente, e seu parceiro não considera isso traição. Ela me perguntou se eu consideraria ter uma carta branca em nosso relacionamento. Eu ri e balancei a cabeça, pois essa ideia jamais havia passado pela minha mente. Disse a ela que uma carta branca não passava de traição, e se ela quisesse uma, eu preferiria que ela me deixasse. Ao ouvir isso, Gigi ficou em silêncio e continuamos bebendo. Não dei muita importância a isso depois daquele dia. Entretanto, acredito que essa foi a primeira sinalização de alerta em nosso relacionamento. Meses depois, Gigi se aproximou de mim, dizendo que tinha um colega extremamente atraente que vinha insistindo para sair com ela há bastante tempo. E um dia, durante a festa do escritório, ela cedeu e o beijou apenas para calá-lo. Ela me disse que se sentia extremamente culpada por isso e que queria me contar, mas suas amigas a dissuadiram de falar a verdade, pois achavam que eu não entenderia. Meu primeiro pensamento foi que o que esse cara fez basicamente a coagiu. Então eu disse a ela que ela precisava denunciá-lo imediatamente e que poderia registrar uma queixa no departamento de RH, pois essa era uma questão realmente séria. No entanto, Gigi tentou minimizar a situação, dizendo que não era nada demais, o que me deixou um pouco desconfiado. Perguntei a ela por que contou isso se achava que não era um grande problema desde o começo. Gigi me disse que achava que queria que eu agisse de imediato e talvez tomasse a situação em minhas próprias mãos, confrontando o cara, assim como todos os seus ex fizeram, e que achou atraente ver que eu queria que ela procurasse o RH. Em vez disso, ela resmungou que eu não a amava o suficiente e que ela teria confrontado a outra pessoa se eu tivesse beijado alguém diferente. Nesse ponto, eu não conseguia compreender por que Gigi estava distorcendo a situação dessa maneira. Parecia que eu estava sendo manipulado para entrar em um cenário sem sentido. Como ela poderia esperar que eu reagisse da mesma forma que seus ex? Era como se ela não pudesse lidar com a ideia de que eu tratasse a situação de maneira racional e responsável. Sua insistência em transformar isso num teste do meu amor por ela deixou um gosto amargo na minha boca. Eu disse firmemente que, se ela não denunciasse isso ao RH, eu assumiria que ela beijou o cara por vontade própria e não por coação, o que significava que era traição. E eu não poderia me casar com alguém assim. Ao ouvir isso, a expressão de Gigi mudou de frustração para descrença. Ela me perguntou se eu estava falando sério, e eu assenti, reiterando que não suportava a traição. Discutimos um pouco, durante o qual ela continuou dizendo que todos a veriam de maneira diferente se ela reclamasse do cara e o expusesse. Mas eu não me importava, e lembrei a ela que ela não deveria carregar o peso do que disse, se tudo fosse verdade. No final, ela denunciou ao RH, e aparentemente foi um grande problema. Como se esperava, eles acabaram demitindo o cara e garantiram a Gigi que ela fez a coisa certa. Fiquei feliz que Gigi se defendesse. Contudo, uma semana depois, recebi uma mensagem de um desconhecido. Ele afirmou ser o cara que Gigi havia beijado. Em sua mensagem, ele escreveu que Gigi o beijou por vontade própria e que ele nunca fez nada de errado. Afirmou que Gigi aparentemente nunca usou o anel de noivado no escritório, então ele não fazia ideia de que ela estava noiva, nem suas amigas jamais mencionaram isso, razão pela qual ele achou apropriado se envolver com ela. Ele me disse que não queria nada de mim, apenas me informar a verdade e pedir desculpas por ter beijado minha namorada. Obviamente, eu nunca respondi à mensagem dele, porque, de qualquer forma, aquele cara já havia sido demitido, e naquela ocasião eu acreditei em Gigi mais do que nele. 2 meses depois, Gigi e eu nos casamos no local dos nossos sonhos. Foi uma cerimônia linda, e fizemos nossos votos diante de nossos pais e de nossas famílias. O início da nossa vida de casados foi pura felicidade. Tudo estava correndo bem até que eu descobri algo incriminador no laptop dela. Um dia, enquanto ela fazia compras de supermercado, meu laptop estava carregando no andar de cima, então abri o laptop dela para verificar os detalhes do nosso voo, já que nossa viagem estava chegando.
Em sites visitados com frequência, vi uma página de conta do Reddit que despertou minha curiosidade e cliquei nela sem pensar muito. Foi assim que descobri que Gigi tinha uma conta no Reddit, da qual ela nunca me falou, onde trocava fotos inapropriadas com um desconhecido. Eu percorri as fotos, e em todas elas ela tinha recortado o rosto, e ele fez o mesmo. As mensagens deles também não eram românticas, eram puramente íntimas. Mas o que me impressionou foi como ela discutia descaradamente nossa vida íntima com esse completo desconhecido. Fiquei sem palavras. Quando ela voltou, a confrontei e ela ficou pálida como um lençol ao perceber que eu havia encontrado sua conta. Pedi que ela se explicasse, pois eu estava extremamente enojado com as fotos. Ela hesitou por um momento, os olhos se movendo nervosamente antes de finalmente encontrar os meus. E então, devagar e hesitante, começou a falar. Ela confessou que achava emocionante enviar suas fotos para um desconhecido e engajar em conversas com ele que sabia serem proibidas. Disse que era basicamente como exibicionismo e que aquilo não significava nada para ela. Ela tentou justificar dizendo que nunca havia declarado amor por ele, e que enviar fotos sem o rosto não era um problema, pois ele nunca descobriria quem ela realmente era. Eu tive dificuldade em compreender seu raciocínio, e entender o que a faria se comportar dessa maneira. Perguntei por que ela precisaria fazer isso, se era porque não estava satisfeita em nosso casamento. Mas Gigi balançou a cabeça veementemente. Seus olhos imploravam por compreensão enquanto ela tentava argumentar que não era assim e que aquilo era apenas uma estupidez que não significava nada para ela. Continuava dizendo que me amava e implorava para que eu deixasse aquilo para trás, que não passava de um incidente embaraçoso, e prometeu que deletaria a conta do Reddit imediatamente. Nesse momento eu queria gritar, explodir em fúria e frustração, mas me mantive em silêncio enquanto tentava processar aquela nova informação. Não havia mais nada a dizer, nenhuma palavra capaz de desfazer o dano causado. Tenho que admitir que, após isso, nossa vida íntima sofreu, pois me senti tão traído e machucado. Lutei para encontrar o desejo de me aproximar dela, de baixar minha guarda e permitir-me ser vulnerável novamente. A ideia de ser íntimo com ela me enchia de pavor. Gigi percebeu minha hesitação, minha relutância em superar a distância que havia crescido entre nós. Ela tentou remediar o que estava quebrado, mas seus esforços não foram suficientes. Toda vez que eu a olhava, eu conseguia imaginar as mensagens dela com aquele cara, e isso realmente não ajudava. Apenas uma semana depois disso, recebi uma notícia ainda pior. Enquanto eu estava no escritório certa manhã, meus pais sofreram um acidente de carro e ficaram gravemente feridos. Eu não conseguia acreditar. Foi como se o chão tivesse desaparecido de repente sob meus pés, deixando-me suspenso em um vazio de choque e desespero. Corri para o hospital para ver meus pais o mais rápido possível. Fui informado pelos médicos de que meus pais estavam em suporte de vida devido à falência dos órgãos. Os médicos me disseram, com toda a sinceridade, que as chances deles sobreviverem eram inferiores a 50%. Lembro-me de ter ficado sentado na sala de espera por horas a fio, torcendo para que eles milagrosamente despertassem. Gigi veio se sentar ao meu lado em silêncio, segurando minha mão. Continuei rezando fervorosamente por um milagre, por algum sinal de melhora. Mas a condição dos meus pais nunca melhorou. Minha mãe foi a primeira a partir, e logo depois seguiu meu pai. A única coisa que me consolava era saber que, mesmo no fim, eles poderiam ficar juntos. Desmoronei no chão, chorando até que minhas lágrimas secaram. Meu coração se despedaçou em milhões de fragmentos irreparáveis, e eu não sabia como seguir vivendo após aquilo. O funeral foi extremamente difícil para mim, pois eu simplesmente não conseguia manter a compostura diante dos outros. Tenho que admitir que, durante esse período, Gigi cuidou de tudo. Ela me permitiu viver meu luto pela perda dos meus pais enquanto organizava todos os preparativos após o funeral. Eu me retraí para dentro de mim mesmo, enclausurado em uma camada de entorpecimento, incapaz de expressar a magnitude da minha dor. Sentia-me preso em um abraço sufocante de tristeza e desânimo. Não tinha energia nem para completar tarefas simples, passando o dia inteiro deitado na cama, lamentando meus pais e minha infância. Meus pais foram meu alicerce, e perdê-los foi como perder uma parte de mim. Eu cheguei a me encontrar com os advogados dos meus pais, que me informaram que eles deixaram tudo o que me cabia, o que, para ser sincero, não me surpreendeu. Mas o que me surpreendeu foi o fato de que o montante total dos bens era de 2 milhões de dólares. Fiquei chocado, mas isso me deixou ainda mais triste, ao perceber que meus pais trabalharam duro a vida inteira e, mesmo assim, não viveram o suficiente para aproveitar tudo aquilo. Nunca contei a Gigi ou a qualquer outro familiar sobre minha herança, pois naquela época eu nem estava em condições mentais de pensar no dinheiro. No entanto, decidi tirar uma longa licença do trabalho, já que não precisava mais me preocupar financeiramente. E, como sempre fui um empregado leal, meu chefe, de forma bastante generosa, concordou em me dar o tempo necessário para lamentar a perda dos meus pais. Contudo, apenas 2 semanas após o falecimento dos meus pais, Gigi se aproximou de mim certa noite e disse que precisava falar comigo sobre algo realmente importante. Sentamos na sala de estar e ela começou a me dizer que estava cansada de me ver assim, choramingando,
e que eu precisava levantar e procurar terapia. Gigi me disse que meu comportamento não era normal e que ninguém chorava tanto pela perda dos pais. Ela me pediu para agir como homem e parar de chorar. Fiquei chocado com a crueldade das palavras dela, então tentei explicar que meu luto não era uma escolha, e que chorar durante um mês pela morte dos pais é perfeitamente normal para qualquer ser humano. Lembrei a ela de como ela chorou pela morte de seu cachorro de infância por meses e que eu nunca questionei por isso, então ela não tinha o direito de se comportar dessa maneira comigo. Ela ficou furiosa e resmungou sobre o quão pouco atraente era me ver chorar. Houve mais discussões, mas, eventualmente, ela deixou o assunto para trás, e eu pensei que aquilo seria o fim do assunto. Recentemente, meu primo Joseph me enviou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Joseph e eu sempre fomos muito próximos durante a infância, então não era estranho ele se preocupar comigo. No entanto, ele logo perguntou se minha esposa e eu estávamos separados. Fiquei confuso com a pergunta e respondi que nós ainda estávamos juntos. Naquele momento, não dei muita importância à pergunta, achando que ele apenas estava curioso ou preocupado. Mas ele então me ligou imediatamente. Atendi a ligação, e Joseph me contou que acabará de ver minha esposa saindo de um hotel com um homem, e que os dois haviam se abraçado intensamente antes de seguirem caminhos opostos. Ele me disse que o modo como se abraçaram não era como os amigos se abraçam, o que o levou a questionar se eu e Gigi ainda estávamos juntos. Reiterei que nós estávamos, de fato, juntos e garanti a ele que, quando ela voltasse para casa, eu perguntaria a ela sobre aquilo. Contudo, meu primo, sempre mais paranoico, me convenceu a não interrogar Gigi. Ele disse que seria melhor eu verificar o telefone dela para ver se ela estava me traindo, pois, segundo ele, se ela já estivesse dormindo com aquele cara, havia a possibilidade de que ela nem aceitasse ou reconhecesse a infidelidade. Odeio admitir, mas as palavras dele faziam algum sentido, já que Gigi já havia beijado um colega de trabalho e até compartilhado fotos inapropriadas com um desconhecido. Então, achei melhor investigar um pouco antes de confrontá-la. E foi exatamente o que fiz, vasculhei o laptop e o telefone dela, mas não encontrei nada. Não havia mensagens ou ligações inapropriadas para ninguém. Comecei a duvidar do meu primo e pensei que talvez ele tivesse confundido alguém com Gigi. No entanto, naquele fim de semana, enquanto Gigi e eu estávamos sentados no sofá assistindo TV, ouvi um telefone vibrar. Olhei ao redor e percebi que nem o meu telefone nem o dela haviam recebido alguma notificação. Gigi deve ter notado meu olhar, pois de repente ela se desculpou e foi ao banheiro. Fiquei coçando a cabeça, confuso, pois tinha certeza de que havia ouvido um telefone vibrar. Foi quando me ocorreu que talvez Gigi tivesse outro telefone, isso ao sair do banheiro. Notei um volume, parecido com o formato de um telefone, no bolso lateral de sua calça de moletom, o que confirmou minha suspeita. O fato de minha esposa ter comprado outro telefone e nem ter me informado já era, por si só, algo suspeito. Mas, agora que eu sabia que ela havia recebido uma mensagem e correrá para o banheiro, tive ainda mais motivos para acreditar que ela estava, de fato, me traindo. No entanto, como da última vez, não quis confrontá-la de imediato. Desta vez queria pegá-la no flagra e confrontar o homem, para também descobrir o lado dele da história. Conversei com meu primo, que imediatamente concordou com o meu plano. Ele me informou sobre o hotel onde ela supostamente se encontrava com esse homem. Então, durante a semana, esperei pacientemente pelo hotel para pegá-la no ato. Segunda, terça e quarta-feira passaram, mas ela não apareceu, então presumi que talvez ela estivesse se encontrando com outro homem em um outro hotel na quinta-feira. As coisas começaram a funcionar a meu favor. Vi minha esposa entrando no hotel durante a tarde, que era supostamente seu horário de almoço, e imediatamente atrás dela havia outro homem que me parecia conhecido, mas eu não conseguia identificá-lo. Esperei 15 minutos antes de entrar atrás deles. Informei a recepcionista que estava aguardando um convidado. Ele se ofereceu para ligar para o quarto, mas eu ri e disse que não era necessário. 40 minutos depois, os vi saindo juntos do elevador, com os rostos corados de excitação e antecipação. Meu coração afundou ao observá-los, ciente do que estava prestes a confrontar, reunindo todas as forças que me restavam. Me aproximei deles, com as mãos tremendo de raiva e decepção. Os olhos da minha esposa se arregalaram de choque ao me ver, e ela parou imediatamente, sem conseguir dizer uma palavra. Levantei a mão, silenciando qualquer tentativa de defesa. Não precisava ouvir suas desculpas, já tinha visto o suficiente. Voltando-me para o homem ao lado dela, perguntei se ele sabia quem eu era. Ele assentiu e me disse que tinha me visto na festa de Natal do escritório no ano passado e que, aparentemente, ele havia entendido que eu era seu ex-marido, já que ela havia lhe contado que estávamos separados. Olhei fixamente para ele, enquanto ele continuava dizendo que jamais teria se envolvido com ela se soubesse que ela ainda era casada. Perguntei a ele se trabalhava com Gigi, e ele confirmou, dizendo que eles eram colegas de trabalho. Uma raiva imensa me invadiu, como um incêndio, ao perceber que minha esposa havia me traído novamente com um colega, sem dizer uma palavra. Virei-me e saí, deixando-os parados ali, em silêncio atônito. Enquanto dirigia de volta para casa, o peso do que testemunhara se instalava sobre mim como um cobertor sufocante.
Meu casamento havia acabado, despedaçado além de qualquer reparo pela traição da mulher que eu amava e confiava acima de tudo. Ao chegar em casa, comecei a fazer minhas malas imediatamente. Estava absolutamente furioso e de coração partido com tudo o que vinha acontecendo na minha vida. Gigi aparentemente me seguiu de carro, e então ela entrou na casa ofegante. Encontrou-me arrumando as malas no andar de cima e imediatamente me confrontou. Ela me disse que havia cometido um erro terrível e implorou pelo meu perdão. Continuou falando sobre o quão solitária havia se sentido e que, em seu desespero, decidiu mentir para esse colega de trabalho dizendo que estávamos passando por uma separação, já que ela não queria ser conhecida como esposa traíra no escritório. Contou que queria me contar a verdade há muito tempo, mas tinha medo da minha reação. Eu gritei para ela sair da minha frente, pois não suportava mais ouvir suas mentiras. Tinha certeza de que, se não a pegasse com as mãos na massa naquele dia, ela continuaria dormindo com ele. Gigi então mudou de tática e começou a me dizer que ela não poderia ser responsabilizada por tudo, e que eu precisava aceitar que isso também era minha culpa. Parei de arrumar minhas malas e olhei para ela, incrédulo com a audácia de sugerir tal coisa. Ela prosseguiu dizendo que eu não havia dormido com ela por meses depois que descobri suas mensagens no Reddit, e que isso continuava mesmo após o falecimento dos meus pais. Fiquei tão furioso que gritei, dizendo que ela não tinha o direito de me culpar por sua traição, pois suas ações eram uma escolha feita independentemente das circunstâncias. Não pude acreditar que ela estava tentando transferir a culpa para mim, como se meu luto e dor fossem de alguma forma responsáveis pela infidelidade dela. Mas Gigi persistiu. Ela me acusou de negligenciá-la e de não cumprir meus deveres como marido. Disse que eu havia me tornado entediante enquanto chorava a morte dos meus pais e sugeriu que, em vez de sair do casamento, eu deveria compreender o ponto de vista dela. Ela chegou até mesmo a exigir que pensássemos em abrir nosso casamento e disse que eu estava livre para sair com outras pessoas, se assim eu quisesse. Ao ouvir suas palavras, apenas dei risada, pois já estava farto daquela mulher. Arrumei minhas malas, e antes de sair, informei que enviaria os papéis do divórcio. Atualmente, estou hospedado na casa do meu primo, e Gigi tem me ligado inúmeras vezes. Suas mensagens variam de pedidos de desculpas a acusações de que eu teria estragado tudo. Ela insiste que eu deveria ver as coisas do ponto de vista dela e perdoá-la por estar simplesmente solitária. Aqui estou, Reddit, me perguntando se eu sou o cara errado nessa história. Serei culpado por ter empurrado minha esposa a me trair, só porque eu estava triste por conta de tudo o que aconteceu? Primeira atualização. Uau! Quando postei isso, achei que meu relato não faria nenhum mínimo de repercussão, mas ver mais de 300 comentários no post foi de enlouquecer a mente. Não achava que minha história fosse tão interessante, mas ver vocês brigando nos comentários, uns me defendendo e outros me culpando e dizendo que eu empurrei minha esposa a me trair, por não dormir com ela, foi bastante revelador. Bem, espero sinceramente que vocês nunca se vejam em uma situação como a minha. Eu amava minha esposa e acreditava que ela jamais me trairia. Então, quando vi aquelas mensagens inapropriadas com um completo desconhecido, isso me afetou emocional e mentalmente. Não pude simplesmente esquecer tudo e dormir com ela como se nada tivesse acontecido. 2 semanas depois, quando meus pais faleceram, dormir com minha esposa era a última coisa em que eu pensava. Parece que alguns de vocês nunca passaram pelo luto, pois, se o fizeram, sabem que cada pessoa reage de forma diferente. E perder meus pais foi devastador em meio a tudo isso. Se minha esposa não consegue me ser fiel e prefere dormir com outro homem, essa situação de forma alguma é culpa minha. Sim, inicialmente me senti um pouco culpado, mas depois de conversar com meus primos e ler alguns comentários, estou convencido de que 100% da responsabilidade é da minha esposa. Ela decidiu se dar ao luxo de trair, porque era isso que ela queria. Não me arrependo em nada de ter encerrado este casamento e já conversei com meu advogado de divórcio sobre tudo. Também conversei com meus sogros, os pais da Gigi. Eles não faziam ideia de que ela me havia traído, já que convenientemente omitiram essa parte e contaram apenas que eu tinha me afastado por ainda estar triste com a perda dos meus pais. Informei-os de tudo o que aconteceu e eles ficaram tão furiosos com a Gigi quanto eu. Desde então, eles me asseguraram que confiavam em mim para tomar a decisão certa, e confesso que isso foi tranquilizador. Segunda atualização. Já se passaram 5 meses desde a minha última atualização. Desculpem não ter atualizado antes, mas estive bastante ocupado com todos os procedimentos legais do divórcio. Estou aqui, finalmente, para compartilhar uma notícia feliz. Gigi e eu finalmente estamos divorciados. Aquela mulher egoísta tentou se aproveitar dos meus bens durante o processo, mas, felizmente, meu advogado conseguiu provar que ela me traiu, o que me permitiu proteger boa parte dos meus ativos, inclusive a herança de $2 milhões que recebi dos meus pais. Gigi, que nunca soube da enorme quantia que meus pais haviam deixado, tentou argumentar que tinha direito à metade disso. No entanto, o juiz não aceitou e rejeitou seu argumento de forma categórica. Não perdi tempo em seguir em frente com a minha vida. Logo depois de sair daquela casa, conheci uma mulher incrível chamada Sarah pelo Bumble.
Ela é mãe solteira, uma pessoa admirável, e tem um menino adorável chamado Jerry. Sara perdeu o marido há um ano, então ela entende a dor da perda e do luto que venho enfrentando. Conectamo-nos de maneira profunda, compartilhando experiências semelhantes e o desejo mútuo de construir um lar feliz e amoroso. Sara é extremamente trabalhadora e sua resiliência e força me inspiram todos os dias. Admiro também a forma como ela cuida sozinha do filho. Jerry é um garoto maravilhoso, cheio de energia e curiosidade, e tem sido uma alegria conhecê-lo. Sinto-me sortudo e imensamente grato por ambos terem me aceitado em suas vidas. Enquanto isso, saí da casa do meu primo e encontrei um belo apartamento para mim. Voltei ao trabalho, pois gosto do que faço e não quero ficar parado em casa sem fazer nada. Estou me acostumando a viver sozinho, e, apesar de ficar solitário às vezes, prefiro estar sozinho do que com uma parceira traíra. Também tenho feito terapia, para curar as feridas causadas pelo falecimento dos meus pais e pela minha experiência com a Gigi, e assim poder construir um futuro melhor. Sinto falta dos meus pais todos os dias e espero que eles se orgulhem de mim por ter deixado para trás um casamento tóxico. Sei que, especialmente minha mãe, ficaria furiosa com a Gigi por me trair. Além disso, vários de vocês me mandaram mensagens após a minha primeira atualização pedindo para eu fazer um teste de DST, e felizmente os resultados foram negativos. Foi um alívio ter a certeza de que não havia me exposto a riscos adicionais devido à infidelidade da Gigi durante o divórcio. Mesmo durante o processo, a Gigi tentou entrar em contato comigo diversas vezes, pedindo desculpas. Deixei bem claro que a perdoei por seus erros passados, pois não via sentido em guardar rancor. No entanto, ela tentou marcar encontros comigo após o divórcio, e eu a recusei imediatamente, dizendo de forma firme que não tinha interesse em reacender nossa relação. Disse a ela que era hora de ambos seguirmos em frente, e espero que ela compreenda isso e pare de me incomodar. Terceira atualização. Já se passaram 3 meses desde minha última atualização e, como muitos perguntam, vim informar que, recentemente, dei o próximo passo no meu relacionamento e pedi a Sara em casamento. Para minha alegria, ela disse sim. Estamos agora planejando nosso futuro juntos como família. Não poderia estar mais empolgado para iniciar esse novo capítulo da minha vida com Sara e Jerry ao meu lado. Mas essa não é a única atualização que tenho. Aparentemente, a Gigi tem me perseguido nas redes sociais, tanto a mim quanto a Sara, depois do nosso divórcio, fato que eu desconhecia, pois já na mesma noite em que Sara postou fotos do nosso noivado, a Gigi tentou me contactar várias vezes. Recusei atender suas ligações, então ela me enviou diversas mensagens perguntando se era verdade e acusando Sara de ser uma caçadora de riquezas que não me amava de verdade. Acabei bloqueando-a, pois suas mensagens me irritaram demais e não via motivo para manter o contato. Entretanto, essa mulher depois enviou um longo e-mail, no qual escrevia que eu havia enganado o tempo todo e que a culpa pela destruição do nosso casamento era inteiramente minha. Ela escreveu sobre o quanto me amara, mas que eu havia partido seu coração por não confiar nela o suficiente. Me culpava do divórcio. Mas ainda assim ela implorava para que eu não me casasse com a Sara, alegando que ela seria totalmente inadequada para mim. Segundo seu ponto de vista, eu era aquele que ficou para trás. Fiquei exausto lendo seus e-mails, pois a mensagem se repetia continuamente. Acabei bloqueando-a no Gmail, para que ela não criasse outro e-mail apenas para me importunar. Olhando para tudo o que aconteceu, agora percebo que não fui eu quem ficou para trás. Eu fui o que escapou. Sou grato por ter me libertado de um relacionamento tóxico, fundamentado em mentiras e traição. Agora estou finalmente livre para viver a minha vida nos meus próprios termos, com uma parceira que me ama e me respeita pelo que sou. Com a Sara, encontrei um amor genuíno, incondicional e baseado em confiança e respeito mútuo. Juntos, estamos construindo um futuro repleto de amor, risos e infinitas possibilidades. E, por isso, sou verdadeiramente grato a todos que possam estar passando por algo semelhante. Meu conselho é simples, e nunca se contente com menos do que você merece. Confie em seus instintos e nunca tenha medo de se afastar de uma situação que não te faz bem. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pessoas que não te valorizam. Comentários sobre o relato. Bandeira vermelha após bandeira vermelha e o cara ainda se casou com ela, e também deixou o casamento se prolongar. Alguns homens são simplesmente cegos. Você não precisava acreditar no cara que foi demitido por causa da mentira dela, você tinha que fazer a lição de casa e investigar, mas você não o fez, e sofreu as consequências. E pra piorar lá vai ele pra outro relacionamento logo em seguida, qual é, cara? Melhore a sua situação primeiro em vez de querer seguir em frente rápido. Esse cara ainda vai acabar sendo punido. A frase do OP no começo do relato foi literalmente, traição é um problema para mim, e considero inaceitável. E posteriormente ele se casa depois dela o trair não uma, mas 2 vezes. Esse tipo de cara é uma piada. E ainda por cima ele aceita as desculpas mais ridículas possíveis, como o fato dela supostamente ter beijado o colega do trabalho para ele parar de ficar enchendo ela. É sério isso? O correto não seria ela denunciar, xingar,
ou acertar ele com um cruzado de direita, mas sim, dar um beijo nele. Isso faz muito sentido mesmo. É realmente impressionante quantas bandeiras vermelhas foram acenadas nessa história e ainda assim foram ignoradas. Desde o momento em que ela começou a falar sobre um passe livre, ficou claro que os limites estavam sendo testados. Então ela trai, transforma isso em um teste, faz com que um colega seja demitido, manda mensagens de texto para um estranho no Reddit, mente sobre usar sua aliança, mente sobre ser casada, é insensível com a perda dele e, de alguma forma, nada disso foi suficiente para que ele fosse embora? Ela foi a maior culpada por tudo, obviamente, mas ele também permitiu que tudo isso acontecesse. Embora o último comentário do Op tenha sido certeiro, no sentido de que todos nós deveríamos aprender a nos valorizarmos, e só ficarmos ao lado das pessoas que gostam da gente, definitivamente ele não é a melhor pessoa para dar esse tipo de conselho, uma vez que ele conseguiu fazer tudo ao contrário. Não só isso, já vai se casar em pouquíssimo tempo com outra pessoa, que definitivamente ele não conhece direito também. Ele com certeza é um homem carente que não consegue ficar sozinho e precisa de validação externa. Ainda assim, espero que ele não se ferre muito dessa vez. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.